falando sobre a situação de emergência sanitária aqui em Minas por causa da gripe aviária. São 90 dias de situação de emergência, de acordo com a edição extra do Diário Oficial do Estado. Em nota, o governo de Minas confirmou que um caso foi identificado em aves ornamentais em um sítio de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. A medida emergencial é necessária para que o Estado realize todas as ações de prevenção. Até o momento, como destacou o vice-governador Matheus Simões, não há comprometimento da produção. Eu queria deixar claro duas coisas. Primeiro, que todas as ações necessárias para que a gente garanta que não haja contaminação das aves que estão para uso comercial está sendo tomada. Um trabalho de vigilância sanitária de altíssima qualidade, com emprego de todos os recursos financeiros e humanos necessários. Quero dizer ainda à população que não há nenhum risco no consumo de carne de aves ou de ovos. Não há risco de contágio humano a partir do consumo de carne ou de ovos. O risco existe para aqueles que convivem com as aves confinadas. Esse caso, eu volto a dizer, não chegou a nenhum dos grandes aviários do estado. Ele é um caso de ave ornamental. O contágio, portanto, aconteceu pela passagem de aves migratórias. É um risco que, infelizmente, acontece. E, repito, todas as providências estão sendo tomadas. Esse foi o governador de Minas Gerais, Matheus Simões. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que está ciente do caso aqui em Minas e reafirmou que o Brasil estará livre da gripe aviária em 28 dias. Nós tivemos agora, acho que teve além do zoológico lá no Rio Grande do Sul, tivemos a confirmação hoje de um caso em ave silvestre em Minas Gerais. Natural. Nós já tivemos, nesses 2 anos, 169 casos em animais silvestres. O Brasil faz parte da rota migratória do hemisfério sul para o hemisfério norte. E à medida que os animais que fazem essa rota têm a contaminação, vai aparecer dentro do território nacional casos de animais silvestres. Mas, com muita tranquilidade, eu posso assegurar que, passados 28 dias deste período que é incubatório, que é o período de incubatório do vírus, nós vamos de novo proclamar, anunciar o Brasil livre de gripe aviária, e a tendência muito forte é de que isso vai acontecer nos próximos... hoje faltam quantos dias? Faltam 23 dias? 22 dias que faltam para isso acontecer. Bom, a confirmação de casos de gripe aviária em aves silvestres no município de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte, levou o governo mineiro a decretar emergência sanitária. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a situação está sob controle e não traz impactos econômicos para a avicultura do estado. Para a gente entender melhor esse cenário, conversamos agora aqui na 98 News com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Olá, presidente, bom dia. É um prazer falar com o senhor. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os nossos ouvintes, espectadores e hoje web assistentes da nossa 98 News. Um prazer falar com você, com Minas e com o mundo, já que pela internet nós estamos em todos os cantos do globo. Bom, presidente, mesmo com o decreto de emergência sanitária, como que vocês avaliam sobre o impacto econômico no setor avícola mineiro? O que sustenta a estabilidade que já foi apontada, mesmo diante dessa crise, e quais são os fatores de proteção desse sistema produtivo que é tão importante para o nosso país? Bem, primeiro tem que tranquilizar o nosso povo mineiro e também dizer, Júlio, que eu falo para uma terra que também é um pouco minha. A família da minha esposa é mineira de BH e as minhas 3 filhas se dizem mineiruchas. Então eu quero deixar tranquilo o povo mineiro, ao qual eu tenho com muito carinho, que isso não se transmite, como você bem falou, pelo consumo da carne e pelo consumo de ovos. É uma doença só das aves, mas esse episódio
de uma ave ornamental, de uma ave silvestre em cativeiro, que é um cisne do pescoço negro, ele, como você bem falou, o ministro falou, ele está convivendo no mundo, ele está vivendo aqui no Brasil em aves silvestres, mas isso, a Organização Mundial de Saúde Animal já declarou que esse tipo de ocorrência não impacta no fechamento de mercados. Então, hoje, por conta desse caso isolado de uma ave silvestre que foi infectada em Minas Gerais, Minas não vai sofrer nenhuma consequência econômica. Minas hoje está sofrendo consequências econômicas do fato que aconteceu lá no Rio Grande do Sul de ter entrado em uma ave comercial. Mas lembrando que nós temos 124 mercados abertos, outros, hoje 27, estão suspensos temporariamente para o Brasil inteiro, mas outros 13 só para o Rio Grande do Sul. Mas esses 27 que estão suspensos para o Brasil, Minas também está incluso, então não está podendo exportar para mercados como o México, como Europa, África do Sul, Coreia e Filipinas. Mas no restante, temos outros 124 mercados que Minas está podendo exportar e podendo redirecionar. Então, as consequências econômicas do caso específico, aí anunciado pela Secretaria de Agricultura e o Ministério da Agricultura de Minas Gerais, ele não impacta Minas, porque isso é uma ave silvestre, uma ave de cativeiro, mas classifica-se como uma ave silvestre. Bom, presidente, o senhor já trouxe essas informações sobre o que pode ter de impacto ou não aqui no estado diante desse novo caso por aqui. Pergunto para o senhor como que essa situação pode afetar a percepção de investidores e também a própria confiança do mercado em relação à avicultura brasileira, especialmente agora aqui em Minas Gerais. Tem que repetir, infelizmente, que isso é uma doença que está no mundo inteiro. Veja que os Estados Unidos, no ano passado, nos últimos 3 anos, abateu mais de 170 milhões de aves. No caso da Europa, a Polônia abateu de janeiro a abril mais de 11 milhões de aves. No Japão tem influenza aviária, na China tem influenza aviária, na África tem. Então, essa é uma doença que se tornou endêmica no mundo inteiro. A peculiaridade disso é que agora foi a primeira vez no Brasil que aconteceu em aves comerciais lá no Rio Grande do Sul. No caso ali, outra peculiaridade em Minas, é a primeira vez que aparece a doença no interior de Minas Gerais, que é esse cisne do pescoço negro. Então, isso não abala a confiança no sentido que todos os outros países, a exemplo dos Estados Unidos, quando teve o último grande surto em 2022, eles estiveram em aves silvestres e em 20 e poucos dias eles já estavam em aves comerciais. Aqui no Brasil, as aves silvestres, ou de fundo de quintal, ele chegou em 2023, há muito tempo atrás, há mais de 2 anos atrás, chegou no litoral do Brasil. Ela só entrou pela primeira vez numa única propriedade industrial, lá no Rio Grande do Sul, agora no dia 16 de maio. Ou seja, isso vai reforçar a nossa impressão pelo mundo. O mundo e os investidores vão dizer assim, a avicultura brasileira é muito séria, ela tá respondendo pela sua responsabilidade de ajudar na segurança alimentar do Brasil e de mais de 151 países do mundo. Hoje, temporariamente, nós temos 27 que estão suspensos e eles suspenderam as compras. É importante dizer para o nosso espectador aqui, os países suspendem a compra da carne brasileira não por causa da carne. A carne é boa. Eles, inclusive, vão comer, a gente pode comer porque não transmite para as pessoas o consumo de carne de aves e ovos, qualquer espécie de vírus. Agora, eles suspendem de medo que um pacote possa levar o vírus para a produção deles. É uma situação até inusitada, Júlio. Por quê? Porque, por exemplo, a Europa está tomada de influenza aviária, o mesmo vírus H5N1 que está atacando o plantel deles, eles estão dizendo que não podem comprar do Brasil porque tem medo que a gente leve o vírus daqui para lá. Mas ele já está lá presente. Então é importante desmistificar isso, mostrar para o nosso consumidor que isso é uma doença exclusivamente das aves. Os investidores vão ver que o Brasil está tratando com muita seriedade, que as autoridades brasileiras, Secretaria da Agricultura e de Minas, Ministério da Agricultura em Minas, Ministério da Agricultura do Brasil, estão fazendo a sua parte, controlando, cuidando. Quando tiver foco, fez como fez no Rio Grande do Sul, fechou o foco, deixou que ficasse somente contido naquele local onde teve e está mostrando ao mundo que nós estamos preparados para enfrentar essa doença e seguir
como o maior exportador mundial de carne de aves, com 39,3% do market share global. Bom, presidente, o senhor já citou várias ações que vêm sendo tomadas, não só pelo setor, mas também pelo próprio governo brasileiro, juntamente a estados também, para que tenhamos o mínimo impacto possível nessa cadeia que é tão importante. E eu quero perguntar justamente sobre isso, considerando esse papel da avicultura na geração de emprego e renda para o país, aqui para o estado. O que precisa ser feito além do que já foi para que a gente garanta que a cadeia econômica da avicultura continue segura e funcionando normalmente no país e aqui em Minas também. Obrigado, Júlio, que você me possibilita fazer primeiro um agradecimento ao avicultor e à avicultora mineiros que trabalharam com excelência até hoje, que não deixaram entrar na sua produção comercial um vírus da influenza aviária. Hoje temos um caso exclusivamente de uma ave em cativeiro que foi infectada pelas aves migratórias, que estão aí no mundo inteiro voando. Agora, o que eu preciso pedir também, de novo, para o avicultor e para a avicultora mineira, é reforçar os protocolos de biosseguridade. Não tem nada novo que não tem que fazer. Mas, por exemplo, se você tem que ter um rodolúvio, ou um pé dilúvio, ou um arco de desinfecção dos caminhões e automóveis que entram na sua propriedade. Se você não tem rodolúvio, que é aquela bacia onde passa o pneu do caminhão com desinfetante, pega uma bomba costal, aquelas que a gente bota nas costas e faz um esguicho, e vai lá e passa desinfetante nas rodas dos caminhões, dos carros, dos técnicos e das pessoas que têm que entrar na fazenda. Não permitir visitas desnecessárias. Revisar com muito cuidado o telamento das granjas. Telas não podem ter furo, por exemplo, pode cair uma madeira, um galho, quebrar uma tela, deixar lá uma abertura para entrar um passarinho. Revisa aquilo, remenda ou troca a tela. Olha as cumieiras que não tenham falhas, porque as madeiras às vezes trabalham, que as portas não tenham frestas. Também ter calçado exclusivo para entrar dentro do aviário. Roupa exclusiva, mas mais do que isso, calçado exclusivo para entrar dentro do aviário. Jamais ir com o boné que você foi no banco durante o dia, voltar e entrar dentro do aviário com a mesma roupa ou com o mesmo boné. Isso são cuidados simples, parece, mas a gente tem que fazer. Fazer uma cerca de contenção dos animais domésticos, porque agora, como infelizmente, esse vírus está na fauna silvestre, pode acontecer de um passarinho morrer no mato e um gato ou um cachorro ir lá morder e depois vir chegar perto do aviário. Então, faz uma cerca de contenção dos animais domésticos, reforçar a desratização, coisas que vocês já fazem no dia a dia, para que a gente garanta, e aí eu quero aproveitar, Júlio, se você me permite, dizer para o consumidor, todas as fases de fiscalização jamais permitem que qualquer coisa chegue no frigorífico tendo algum problema. Ela tem a fiscalização do avicultor e da avicultora, tem a fiscalização do técnico da empresa, tem a fiscalização de todos que vão lá visitar por obrigação a granja, ou seja, está lá. Na hora de transportar, faz o GTA, tem que verificar se o lote está bom, se ele está com saúde. Quando ele chega lá no frigorífico, o fiscal federal agropecuário, o auditor fiscal federal agropecuário faz aquilo que se analisa faz aquilo que se chama de análise ante-mortem. Ele verifica se as aves estão com saúde, se não tem nenhum sinal, porque essa doença é muito letal para as aves, ela é muito rápida, é uma gripe forte. Então, se tivesse doença chegando lá no aviário, chegando no frigorífico, o fiscal não deixa entrar no frigorífico. Além disso, depois de processar, faz análise pós-mortem, ou seja, o cara verifica que não tem nenhum sinais e só chega na prateleira comida segura e tranquila. Além do fato de que não transmite por comer carne de aves e ovos. Então é só para deixar todo mundo tranquilo e pedir novamente para o nosso avicultor e para a nossa avicultora, reforcem os seus protocolos de biosseguridade. Esse é o segredo para a gente cuidar da nossa produção. Ricardo, ontem, no anúncio do governador de Minas, Matheus Simões, já que o nosso governador Romeu Zema está em uma viagem oficial ao exterior, ao decretar essa situação de emergência de 90 dias, o governador Matheus Simões fez questão de reforçar que não há comprometimento da produção avícola aqui no estado e também nenhum risco para a saúde humana. Vocês que são representantes aí
de uma das mais importantes associações do setor, se não for a mais importante. Estudam alguma campanha de comunicação junto ao próprio governo federal, a ministérios que estão envolvidos, para mostrar diariamente a esse consumidor que o consumo de carne de frango não é arriscado, mesmo com esse cenário de gripe aviária? Bem, nós estamos trabalhando nisso, mas é importante lembrar, e o governador Matheus está absolutamente certo, né? Primeiro, para o nosso ouvinte, o decreto de emergência não quer dizer que é uma emergência por causa da doença para tentar conter a doença. A emergência é o processo burocrático de atendimento dos casos. Ou seja, se eu precisar deslocar uma equipe da Secretaria de Agricultura, junto com o Ministério da Agricultura, eu tenho que fazer o quê? Tenho que, de repente, alugar um carro ou abastecer um automóvel, pagar uma diária de hotel. E esse processo, se eu for fazer diante do processo de licitação normal, ele demora pelas burocracias que o Estado tem que ter exatamente para cuidar do nosso dinheiro. Mas quando eu tenho o decreto de emergência, ele pode ir lá, fazer emergencialmente, abastecer o carro e ir direto já lá na propriedade para atender essa ocorrência e depois ele justifica. Então esse é o ponto. É importante dizer, decreto de emergência é uma emergência para efeitos burocráticos da administração. Não é porque tem uma emergência na avicultura mineira. A avicultura mineira não tem nenhum problema. Teve uma ave só, que foi ave silvestre. E isso acontece no mundo inteiro. Com relação ao consumo, o nosso consumidor brasileiro, ele é muito inteligente. Quando chegou lá atrás, já em aves silvestres, ele já viu isso, chegou há 2 anos. Não diminuiu o consumo muito, pelo contrário, aumentou o consumo de carne de frango durante o ano de 2023 e 2024. E como aumentou a exportação aumentou, o mundo continua a aumentar. Então a gente está analisando, Júlio, se há necessidade de fazer uma campanha que não vá também, daqui a pouco, o consumidor diz, estão fazendo campanha por quê? Se não dá problema, não dá problema. E, de fato, não dá problema. Ninguém fica doente, não tem nenhum reporte de pessoa ter ficado no mundo. É assim que fala a autoridade japonesa, assim que fala a autoridade americana, é assim que fala a autoridade europeia, é assim que fala a autoridade brasileira. Essa doença não se transmite pelo consumo de carne e ovos. Mas, claro, estamos olhando, sim, se houver necessidade, vamos fazer, sim, campanhas. Mas, por enquanto, não há diminuição de consumo, porque o consumidor brasileiro já sabe, carne de aves não transmite vírus de gripe. Ele sabe disso, o ovo não transmite vírus de gripe. Então ele vai continuar a comer e a gente está monitorando para que isso não tenha criação de fake news, para que isso, digamos assim, não venha prejudicar o consumo e o acesso das pessoas às proteínas mais baratas, mais acessíveis que a gente tem no Brasil, que é a carne de aves e ovos. Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, conversando conosco aqui na 98 News sobre esse decreto de emergência sanitária aqui em Minas por causa da gripe aviária, o cenário no Brasil como um todo e tranquilizando a população. Pode consumir com segurança carne de frango e também os ovos de galinha. Ricardo, muito obrigado pela atenção. Portas da 98 News FM sempre abertas para vocês da ABPA. Obrigado, Júlio. Obrigado pela oportunidade de falar com toda a comunidade mineira, com o Brasil inteiro, tranquilizando, como você bem disse. Eu quero terminar minha fala pedindo para a nossa população que fique bem tranquila. Pode comer ovo, comer frango, é muito saboroso, muito gostoso, saudável, é sanitariamente seguro e, acima de tudo, com total segurança do alimento. Pode comer o franguinho, o quiabo aí que eu como em casa também. Estou fazendo, minhas filhas comem, que são crianças, não há nenhum perigo. Saboreie essa carne, que é maravilhosa, saboreie o ovo, que é maravilhoso, porque nós precisamos desses nutrientes. Um abraço a todos, que Deus proteja todas as famílias. Valeu, Ricardo, obrigado. Esse franguinho com quiabo no final me pegou.